Bom, pessoal, nessa nossa primeira videoaula de eletrônica básica, nós vamos tratar sobre tensão e corrente elétrica. Então, para ilustrar o funcionamento de tensão e corrente, eu vou utilizar essa protoboard, onde nós temos um resistor e um LED ligados em série, e uma fonte de computador, onde nós temos 5 volts, tensão contínua, e o fio neutro também, e no amarelo nós temos 12 volts corrente contínua também. Tá? Então, como é que vai funcionar? Primeiro, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica, na realidade, é o fluxo ordenado de elétrons no circuito, ou seja, é quando os elétrons saem desse fio preto, que é o nêutron, e tendem a se deslocar através do nosso circuito em direção ao polo positivo, que é o nosso fio vermelho. Tá? É quando os elétrons se deslocam do polo negativo para o polo positivo. Ok? Isso é corrente elétrica. Agora, o que causa a corrente elétrica no circuito? Nós só vamos ter corrente elétrica se nós tivermos tensão elétrica, tá? Ou seja, é a mesma coisa que diferença de potencial. Por exemplo, aqui nós temos um potencial de 5 volts e aqui nós temos o potencial de 0 volts. Ou seja, o 5 daqui menos o 0 daqui, nós temos uma diferença de potencial, ou seja, nós temos uma tensão de 5 volts. Tá? A unidade de medida da corrente, no caso é o ampere, e a unidade de medida da tensão é o volt, ok? Então agora eu vou ligar a fonte e nós vamos observar o funcionamento do circuito. Nós podemos observar que não aconteceu nada, o LED não acendeu, por quê? Porque o circuito está aberto. Eu não fechei o circuito ainda, tá? Nós temos a tensão positiva aqui, ó, chegando no nosso circuito, aqui no primeiro terminal, só que aqui está aberto, não tem nada conectado. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar o circuito. Eu vou pegar o neutro que está aqui, ó, e vou colocar no LED. Ó, o LED acendeu. O que está acontecendo aqui? Está havendo um fluxo de elétrons em um único sentido, tá? Ou seja, do sentido negativo para o positivo. Esse fluxo de elétrons, do negativo para o positivo, nós chamamos de sentido real da corrente. Tá? Que é realmente, de fato, como a corrente circula no circuito elétrico. Tá? Quando a gente interrompe o circuito, nós dizemos que ele está aberto, ou seja, não tem corrente circulando. Tá? Mas nós ainda temos tensão, ou seja, temos diferença de potencial. Quer ver só? Vamos pegar o multímetro digital, vamos colocar na escala de tensão contínua, aqui ó, em 200. Pode ser na escala de 20, tá? Porque eu sei que no máximo aqui vai ter 5 volts, então eu vou ligar o multímetro. E vamos medir a tensão elétrica. Então eu vou conectar o meu polo positivo do multímetro aqui e o negativo aqui. Então tá ali, eu tenho 5.2 volts. Tá? Tem corrente? Não, não tem corrente, porque o circuito não está fechado, não tem uma carga. Ok? Agora, como é que a gente faz para medir a corrente que está circulando nesse circuito? Beleza, agora vamos lá. Como é que a gente faz? A ponta positiva nós colocamos em um terminal do circuito que está aberto. Eu vou colocar a imagem na tela para ilustrar melhor essa situação. E como nós estamos medindo corrente contínua, nós vamos usar a escala de corrente contínua aqui no multímetro. E como eu sei que essa corrente é baixa, eu vou usar a escala de 200 mA. Tá? Outra coisa, nós temos também que mudar a ponteira aqui, ó, botar na escala de miliamperes. E agora eu vou ligar o multímetro em série com o circuito. Olha só. Nós temos 2.8 miliamperes de corrente circulando. Ok? Então é assim que a gente mede corrente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Até a próxima aula.